Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BXE Fé, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar este comentário e as referências das obras consultadas em PDF no site do canal. E algumas lições dispõem de infográficos que te ajudam a dinamizar a sua aula. Também oferecemos lições para crianças e juniores. O link está na descrição desse vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Chamados para Influenciar, Discipulado e Transição nas Gerações. Hoje, na lição de número 7, o tema a ser abordado será Deus vê o coração. Na lição anterior, aprendemos com a história de Saul. Ela nos lembra de algo fundamental. Deus leva a obediência a sério, mais do que qualquer expressão externa de fé ou boas intenções. Embora Saul tivesse chamado, unção e autoridade, perdeu tudo, isso mesmo, por não se submeter totalmente à palavra, tentando encobrir sua desobediência com sacrifícios. Deus não quer altares cheios e corações vazios, nem aparência de piedade com motivações egoístas. O Senhor deseja obediência simples, sincera e prática. Ouvir a voz de Deus é importante, mas obedecer é o que revela maturidade. A obediência é o caminho da santidade, do crescimento e da comunhão. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Como se pode ver o texto, a escolha do sucessor de Saul recaiu sobre um dos 8 filhos de Jessé, o belemita. Ao chegar, Samuel fixou os olhos em Eliabe, um homem alto e vistoso, uma descrição que remete à nossa primeira impressão de Saul. Naquele momento, o profeta acreditou que a busca pelo homem segundo o coração de Deus estava concluída. Mas o Senhor prontamente lhe mostrou o erro. Se as aparências enganaram até mesmo um profeta experiente como Samuel, precisamos aprender com essa lição. Somos desafiados a mudar a forma como olhamos para os outros, como avaliamos líderes e como enxergamos a nós mesmos, pois Deus vê além da moldura externa. No discipulado, esse princípio é vital. Nossa missão é ensinar a olhar para dentro e a cultivar um coração íntegro diante de Deus, especialmente, veja, quando ninguém está vendo. Afinal, dificilmente um líder nunca se iludiu com aparências ou se encantou com uma bela oratória, para só depois descobrir um coração distante de Deus. Deus, contudo, é imune ao engano. Ele permanece focado no íntimo, escolhendo e moldando, pessoas simples, cujos corações ressoam a sua vontade. Samuel chega a Belém com uma missão divina: ungir o novo rei de Israel.
Quando Eliabe aparece alto, forte, com postura de guerreiro, Samuel se anima e diz: com certeza, este é o homem que o Senhor quer ungir. Você vê isso em 1 Samuel capítulo 16, verso 6. Porém, Deus o corrige com firmeza, dizendo: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você vê isso em 1 Samuel capítulo 16, verso 7. O Senhor rejeitou Eliabe não por algo que estava à vista, mas pelo que estava por dentro. Isso nos ensina algo profundo. A aparência pode impressionar os homens, mas não convence a Deus. O mesmo aconteceu com Abinadab, Samar e os outros 4 que foram apresentados, mas igualmente rejeitados. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, verso 10. O Senhor não escolheu a nenhum deles. Segundo o comentário da Bíblia Diário de Viver, Saul era alto e atrativo. Era um homem que impressionava por sua aparência. Samuel pôde ter estado procurando alguém que se parecesse com Saul para ser o seguinte ou o futuro rei de Israel. Mas Deus lhe advertiu que não julgasse pelas aparências. Quando a gente julga só pelas aparências externas, podemos passar por cima de indivíduos que carecem de qualidades físicas particulares, que a sociedade admira nesse momento. Mas a aparência não revela o que a gente é em realidade, nem seus verdadeiros valores. Felizmente, Deus julga pela fé e o caráter, não pelas aparências. E devido a que só Deus pode ver o interior, veja, só Ele pode julgar as pessoas com precisão. A maioria das pessoas investem horas cada semana em manter uma aparência externa. Deveriam fazer ainda mais para desenvolver seu caráter interior, enquanto todo mundo pode ver o seu rosto. Só você e Deus sabem como é por dentro. Pois bem, somos rápidos para julgar pelas aparências, quando elas podem ser muito enganadoras. Quantas vezes nos deixamos, podemos assim dizer, levar pela imagem, pelas palavras bem articuladas, pela postura segura ou pelo perfil que parece espiritual? No discipulado, corremos o risco de escolher, admirar ou investir, podemos assim dizer, em pessoas baseado no que vemos, não no que Deus vê. Muitas vezes nós já nos enganamos ao colocarmos expectativas em pessoas que pareciam prontas, mas não estavam preparadas no coração. Por outro lado, também já ignoramos a que eram simples, mas cheias de Deus. Dessa forma, precisamos aprender a enxergar com os olhos do céu. Não é sobre quem fala bonito, mas sobre quem vive com integridade. Nem tudo que reluz é ouro e nem todo ouro é visível aos olhos humanos. Deus vê diferente. E é essa visão que precisamos buscar. Davi nem foi lembrado na primeira rodada. Quando Samuel pergunta se ainda há mais filhos, Jessé quase que minimiza. Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Você vê isso em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, a parte A.
Para os olhos humanos, Davi era apenas um menino do campo, mas para Deus ele era o escolhido. Isso deveria nos emocionar. Deus escolheu alguém que não tentou aparecer, não se promoveu e nem sequer, podemos assim dizer, foi convidado para o encontro. Davi estava no anonimato, mas com um coração certo. A partir desse cenário, é possível entender que o que vivemos no secreto importa mais do que mostramos em público. Deus não escolheu Davi no momento da unção. Ele já o conhecia desde os dias de pastoreio solitário, dos salmos cantados ao vento e dos leões enfrentados sem plateia. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, a parte B. Mande chamá-lo imediatamente, disse Samuel, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. O comentário bíblico Beckham declara que o que Deus observa é visto tanto negativa como positivamente nos versículos de 6 até o 13. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Você vê isso lá no verso 7. O Senhor não procura semblantes formosos, estatura física, ou idade ou maturidade. Condição ou posição. O Senhor olha para o coração e derrama seu espírito sobre aqueles que ele aceita. Samuel estava prestes a cometer o erro de avaliar os filhos de Jessé por seus atributos físicos, quando Deus o lembrou de que o importante é o coração. O coração, na Bíblia, refere-se à vida interior de uma pessoa, moral e espiritual, inclusive as emoções, vontade e razão. Como se pode observar, enquanto os irmãos treinavam para a guerra, Davi estava sendo treinado por Deus para o reinado. E ninguém, além do Senhor, o via. Este fato nos traz consolo e responsabilidade. Consolo porque Deus não esquece quem está servindo nos bastidores. E responsabilidade, porque o coração que cultivamos quando ninguém está vendo ou olhando é o que sustenta o chamado. É uma grande tentação desejar ser visto, ser lembrado, né? Há um ditado: quem não é visto não é lembrado. Veja, mas para Deus nem sempre isso funciona. Entenda que o melhor, ou que o olhar de Deus vale mais do que qualquer holofote. Ele sonda os corações e chama os improváveis. Assim, o discipulado que forma gerações precisa valorizar, principalmente, mais o secreto do que o espetáculo. Porque é no oculto que o caráter se solidifica. E é lá que Deus encontra os seus. O momento finalmente chega. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele momento, veja, daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Você vê isso relatado em 1 Samuel, capítulo 16, do verso 12, a parte B até o verso 13. Que cena poderosa! Já parou para pensar? O menino que estava esquecido, agora está no centro da escolha divina, chamado e ungido. Contudo, Davi não assumiu o trono no dia seguinte. Depois da unção, ele voltou para o campo e continuou a servir e a esperar, porque a unção revela o chamado,
mas é o caráter que sustenta o caminho até o propósito. Davi seria rei, sim, isso mesmo, mas antes ele precisaria enfrentar gigantes, fugir de inimigos, lidar com traições e aprender a confiar em Deus todo o tempo. A unção foi o ponto de partida, não o destino final. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Salmo, capítulo 89, verso 20. Encontrei Davi, o meu servo, como prova da minha escolha, derramei o meu santo óleo sobre a sua cabeça. Segundo Joyce Baldwin, o mais jovem, considerado tão improvável que não acharam necessário chamá-lo do trabalho com as ovelhas, é quem o Senhor escolhe. O Senhor tem um método de escolher a pessoa que os outros consideram a menos provável, não é? Já na nossa vida cristã nós temos visto isso acontecer diversas vezes. Ou seja, aqueles que parecem mais improváveis são aqueles que Deus mais usa. Para Warren, quando Samuel, sob orientação de Deus, chegou à casa de Jessé a fim de convidá-lo para o sacrifício, Davi nem mesmo estava ali. Ele estava nos campos cuidando das ovelhas. Não podemos deixar de nos impressionar com a obediência e a humildade de Davi. Ele, como o mais moço da família, tinha uma posição muito baixa. Mas ele era fiel a seu pai e ao Senhor. A vida de Davi ilustra Mateus capítulo 25, verso 21. Ele inicia como servo e termina como governante. Ele foi fiel com poucas ovelhas e depois herdou uma nação inteira. Ele sabia como trabalhar, portanto, Deus lhe deu o regozijo. Com a vida de Davi, aprendemos a verdade que o discipulado precisa deixar clara. Ser ungido não é o mesmo que estar pronto. Muitos se empolgam com dons e chamados, mas não permitem que Deus forge o caráter necessário para viver tudo o que ele prometeu. Quantos de nós, em algum momento da vida, quis que tudo acontecesse rápido ou foi impaciente com os processos de Deus? Porém, ele sabe o tempo certo para todas as coisas. E enquanto esse momento não chega, ele trabalha dentro de nós. No discipulado, precisamos cuidar para não colocar mais sobre alguém que ainda está sendo forjado, formado. A unção é um privilégio, mas sem caráter ela se torna insuportável. Então, que sejamos pessoas que celebram o chamado e também abraçam o processo. Por fim, o chamado de Davi é prova de que Deus vê diferente. Enquanto os homens olham para o exterior, o Senhor examina o coração. E isso muda tudo. A forma como escolhemos, discipulamos e vivemos. Quantos de nós, em algum momento da vida, nós já falamos sobre isso, não quisemos pular etapas? No entanto, devemos aprender que Deus tem o seu tempo. Isso mesmo. E ele se revela na espera, na entrega e no oculto. Davi não foi escolhido por causa da força, nem por ser o mais velho, nem por ter um currículo impressionante. Foi designado porque era segundo o coração de Deus, moldado no secreto, forjado na fidelidade do dia a dia e disposto a obedecer
mesmo sem aplausos. Isso nos desafia profundamente. Valorizamos o coração ou apenas a performance? Formamos discípulos apaixonados por Deus ou apenas bons operadores de ministérios? Estamos prontos para voltar ao campo depois da unção e esperar o tempo de Deus com humildade? Uma boa pergunta. Dessa forma, esta lição nos leva ou deve nos levar a buscar, veja, não apenas dons, mas profundidade e a formar um discipulado que baseia-se na verdade, não na aparência. Afinal, Deus não procura o exterior, mas corações rendidos. Eu finalizo perguntando: você já valorizou mais a aparência ou a performance do que o coração? Como isso impactou suas decisões? Em que áreas da sua vida Deus está moldando no secreto? Você tem resistido ou se rendido a esse processo? Como o discipulado que você recebe ou oferece tem tratado a importância do caráter diante do chamado? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo e você baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar lições futuras. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição número 7 e o tema foi Deus vê o coração. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam no canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja perto da sua casa que tenha compromisso com o ensino e a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, mesmo que seja contrário a tudo que foi ensinado. Pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais e assim você nos ajuda na divulgação desse material. Você também pode ouvir esta lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.